Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano. Se você cultiva rosas do deserto, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com o seguinte problema. Você vai chegar lá naquela planta, vai dar uma apertada lá no caudex dela e aquele caudex vai estar murcho, molinho. Quer saber como resolver esse problema e quais são as causas disso? Vou te explicar tudo nesse vídeo agora. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aproveita, se inscreve, marca o sininho e também se você quer dar suporte ao canal, você pode clicar no botão de Seja Membro que está aqui embaixo e se tornar membro e assim ajudar a gente a manter essa produção de conteúdos. Gente, o caudex é um dos atributos que mais atraem a atenção das pessoas, né? Então eu mesmo, quando eu conheci as rosas do deserto, há alguns anos atrás, eu me interessei primeiramente pelo caudex, né? Essa diversidade de formas, depois que eu fui entender e começar a admirar a diversidade de flores que as rosas do deserto possuem. Como é que foi com você aí? Conta aqui nos comentários. E existem alguns problemas que são inerentes ao caudex, né? Então mais cedo ou mais tarde, você que cultiva rosa do deserto vai ter algum desses problemas. A gente pode falar aí, por exemplo, da podridão, que é uma podridão que pode acontecer na região do caudex e matar a sua planta, e tem um problema também muito desagradável que acontece com muitas pessoas e às vezes a pessoa não sabe o que fazer, não sabe o motivo, que é o caudex murcho. Sim, esse caudex, quando ele não está gordinho assim, você aperta, ele fica meio molinho, meio murcho, meio fofo. Eu tenho uma planta aqui que ela está começando a entrar num procedimento assim de caudex murcho. Eu olhei para ela, eu vi, olha, tem uma entradinha bem aqui, tá vendo? E essa planta ela está murchando o caudex, ela está murchando, olha. Então não está aquele caudex estufado, está murchando. Então tem alguma coisa erradinha, tem algumas folhinhas amarelas aqui, mas é por causa da época. Mas imagino que deve ter alguma coisa errada com essa planta. Esse problema do caudex murcho ele possui diferentes causas. Então nesse vídeo eu vou te falar todas as causas possíveis para você, quando tiver esse problema aí, você investigar e descobrir o que é que está acontecendo com a sua planta. Primeira causa comum para o caudex murcho nas rosas do deserto é a rega insuficiente. Muita gente acha que rosa do deserto não gosta de água, acaba jogando pouca água aqui no substrato e aí essas plantas acabam literalmente passando sede e fome também, porque boa parte do alimento delas elas retiram dos nutrientes minerais que estão diluídos na água da rega. A rosa do deserto, para deixar claro para você, gosta sim de muita água. Ela só não gosta que a água fique presa aqui, parada aqui no substrato. Ela precisa escoar e sair pelos buracos de drenagem do vaso, tá? Então a cada vez que você for regar, tem que jogar água abundante, porque se você quer ter uma planta com caudex gordinho, cheinho assim, ela precisa estar cheia d'água, porque isso aqui é um tecido adaptado a reter, a armazenar água e nutrientes. Se você não fornece a água suficiente para essa planta, ela começa a consumir a água que está aqui dentro. E aí o que acontece com o caudex? Ele começa a murchar e ele deixa de ser durinho e passa a ser fofo, molinho, porque a rosa do deserto ela não produz madeira, ao contrário de outras plantas, árvores. Isso aqui não é madeira. Isso aqui é simplesmente células cheias de água, elas ficam túrgidas, cheias de água, tá? Então quando ela começa a consumir a água dessas células, isso aqui vai ficar mole. Então a causa mais comum geralmente é a pouca água que você está jogando, principalmente em regiões de clima muito quente. Você mora no norte e no nordeste, principalmente, como eu estou aqui no Piauí, se eu não regar regularmente, uma vez por dia, ou dia sim, dia não, a depender da época, né? Esse substrato aí vai ficar seco muito tempo e ela começa a consumir a água que está aqui dentro. Mas esta não é a única causa para o caudex murcho nas rosas do deserto. Tá gostando do vídeo? Já deixa o like, curte que você ajuda demais aqui o canal. Outra causa muito comum para a rosa do deserto ficar com o caudex murcho, ela é ter dificuldade para enraizamento. Ela não consegue produzir raízes finas de alimentação, né, por algum motivo, pode ser o
substrato ruim, pode ser excesso de adubação, pode ser excesso de defensivos químicos que você jogou. Tudo isso aí altera o substrato e a planta acaba sentindo dificuldades de produzir raízes de alimentação, que são aquelas raízes fininhas. Uma planta com dificuldade de enraizamento, ela não vai conseguir, mesmo que você jogue a água suficiente, ela não vai conseguir absorver a água que ela precisa. E aí, aos poucos, ela vai ficando com aquele caudex molinho, caudex murcho. Nesses casos, é interessante você trocar o substrato. Para a planta se recuperar, eu sugiro você retirar ela desse substrato que está ruim e colocar ela exclusivamente em areia grossa de construção. A areia grossa de construção, gente, é ótima para recuperar planta que está com caudex murcho. Então, se aquela planta está com caudex murcho, porque o substrato dela está ruim, você tira ela daquele substrato, deixa ela um tempinho só na areia de construção, fica regando, mantendo aquela areia úmida, e em pouco tempo ela vai ficar bem dura, bem rígida, e aí você retorna para um substrato novo. E cuidado com os exageros, tá? Excesso de adubação, excesso de componentes químicos, de defensivos químicos aí podem alterar muito o substrato e atrapalhar o enraizamento da sua rosa deserto, causando assim o caudex murcho. Uma outra maneira de você ajudar a sua planta a se recuperar do caudex murcho, além de colocar ela na areia grossa, é fazer uma poda. Sim, se você poda os galhos, aquele caudex que antes estava molinho, em 1 ou 2 dias vai ficar durinho novamente, porque toda a água que ia para nutrir as folhas, já que não existe mais folhas que você podou, ela vai ficar armazenada aqui no caudex, e aí você ajuda a sua planta a se recuperar desse caudex murcho também. Por fim, um outro problema muito comum para causar o caudex murcho é o ataque de pragas diretamente nas raízes. Sim, você sabia que tem pragas que atacam as raízes das suas rosas deserto e muitas vezes você nem se dá conta? É exatamente o problema que eu detectei nessa plantinha aqui que está começando a murchar o caudex. Olha só, eu retirei ela aqui com o torrão e eu vou mostrar para vocês o que é que eu encontrei aqui embaixo. Olha isso aqui. Olha essa mancha branca aqui, tá vendo? Isso aqui, gente, é cochonilha de raiz, olha. Cochonilha de raiz. Então tem outras menores aqui, mas aqui dá para você ver bem. Então é uma planta que está com as suas raízes sendo atacadas por uma praga conhecida como cochonilha de raiz, tá? A cochonilha de raiz, ela suga a seiva diretamente da raiz, impedindo que a água vá para o caudex. Ao mesmo tempo, as cochonilhas de raiz, se você não cuidar, elas vão aos poucos apodrecendo as raízes de alimentação da sua planta, tá? O que é que eu posso fazer aqui? Eu tenho 2 soluções possíveis. Uma mais caseira, que é utilizando 4 colheres de água sanitária em um meio balde de água, e aí eu mergulho essa planta com o vaso dentro dessa solução de água sanitária, e aí eu deixo lá durante 20 minutos, depois eu retiro. Essa solução vai matar todas as cochonilhas, tá? Isso aqui é uma solução caseira que você pode utilizar. Uma outra solução mais profissional, até mais fácil de usar, é usar um inseticida sistêmico. O que eu mais utilizo aqui é o Evidence, tá? É um inseticida sistêmico que eu borrifo ele aqui nas folhas, as folhas absorvem via estômatos esse inseticida e a própria planta começa a eliminar a cochonilha de raiz. Posso borrifar no substrato também, regar um pouco, e esse Evidence, esse inseticida, é muito prático e muito bom para você estar utilizando, mas lembrando que para utilizar esse inseticida você precisa do receituário de um agrônomo, tá bom? E aí, você já teve problema de caudex murcho aí nas suas rosas do deserto? Conta para mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo seja muito útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar. Me segue no Instagram que está aqui embaixo também e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.